Boa tarde, pessoal. Bom, nós falamos de... Boa tarde. Falando na aula passada de força elástica, não foi? Falamos também nas aulas anteriores sobre coeficiente de atrito, a gente vai voltar a falar sobre isso ainda, mas hoje nós vamos, só para dar mais uma revisada na questão da força elástica, a gente vai usar esse sistema aqui, que é um simulador, né? Então aqui nós temos as duas molas ali, a gente vai usar uma delas apenas. Então temos uma mola aqui, mola 2, por exemplo, e nós vamos fazer um experimento com ela, né? Nós vamos colocar um peso ali e ver como é que a mola se deforma. Então naquele caso ali, nós temos, né, duas molas, vamos usar só a mola 2, né? Então nós temos essa posição, deixa eu usar uma linha aqui, essa linha móvel aqui, deixa eu usar aqui para vocês. Vamos só para a gente marcar essa posição aqui. Se bem que ele já tem ali, né, uma linha para isso. Deixa eu usar outra linha aqui. Deixa eu ver se fica legal. Não, vou usar essa vermelha mesmo. Então nós temos aqui a posição onde a mola, né, está relaxada, né, não tem nenhuma carga ali colocada, né, presa a ela. Então vamos usar a mola 2. Aqui nós temos do lado esquerdo algumas massas, né? Então vamos usar aqui a massa de 50 kg e vamos pendurar aqui. Então ele fica oscilando, né? Então eu vou equilibrar, como que assim? Vou segurar a massa e tentar colocar numa posição em que ela não se move, né? Tá vendo? Se eu soltar, ela fica balançando, né? Se eu soltar aqui, por exemplo, ó, ela fica oscilando, tá vendo? Então tem que descobrir a posição em que ela fica parada. Ai meu Deus, como é que eu seguro? Ah, segurei aqui. Aí você vai tentando aqui ajustar, né? Na prática, né, você consegue perceber, né, pela própria pressão ali na mão, ali que você sente, né, onde é que é a posição de equilíbrio. Aqui é mais difícil, tem que ser no olhômetro mesmo. Opa, parece que encontrou, né? Posição de equilíbrio. Deixa eu ver aqui quem é que está chegando. Então, voltando aqui. Então, ali está a posição de equilíbrio, né? E nós vamos observar aqui, pensar em quais forças, né, estão atuando ali, tá? Quais forças que estão atuando ali, nesse bloco aí. Aqui a gente tem como marcar, tá, com vetores, né? Só a gente apertar o botãozinho que vai aparecer, né? Então tem aqui no bloquinho, vou colocar força peso, força gravidade. Tá bem pequenininho, né? Quase não dá para ver aqui. Vamos colocar a força que a mola exerce, tá lá, tá vendo? Bem miudinho aqui. Por quê? Porque a massa é pequena, né? 50 gramas. Então você tem para baixo a força peso e para cima a força da gravidade. Ali está em equilíbrio, tá vendo? A força tem os mesmos valores, em sentidos contrários. Eu vou puxar aqui com a mãozinha, tá vendo? Vou pegar essa mãozinha aqui, vou puxar, ó, com o indicador, tá vendo? Estou tirando do equilíbrio. Tá vendo? Em azul é a força elástica, tá vendo que ela está bem grande agora, né? A força peso está lá. Agora eu vou levar para a posição de equilíbrio de novo. Ó. Quando as forças tiverem o mesmo tamanho, aí seria a posição de equilíbrio. Não sei se é aqui, quase, né? Difícil achar a posição de equilíbrio. Tá ali, né? Mais ou menos, você vê que está quase equilibrado, está balançando um pouquinho ainda, né? Mas seria a posição de equilíbrio, que, né, você vai ter a força elástica e a força peso com os mesmos valores. Só são duas forças, né? Então, para elas se anularem, elas têm que ter o mesmo valor, tá bom? Vamos trocar essa carga, vamos colocar uma força, uma carga maior para a gente poder enxergar melhor ali a força, né? Ó, aqui, ó. Então, vou soltar aqui vagarosamente. Agora, como a gente está vendo o desenho da força ali, fica mais fácil até achar, né, a posição de equilíbrio. Tá vendo? Aqui, mais ou menos, né? É difícil no olho, sim, quase, né? Quase acertei. Deixa eu ver aqui, mais ou menos. Deixa eu aqui assim. Opa. Quase, né? Difícil achar no olhômetro, hein? Dali, tá vendo? Vai ficar balançando um pouquinho ainda, que eu não consegui colocar exatamente na posição de equilíbrio, né? Mas é próximo dessa posição, né? Então tá aqui, né? Pode até marcar, tá vendo? Se quiser se usar, aqui é onde ela estava, ó. Essa posição original, tá vendo? Então quando eu coloquei esse corpo, houve uma deformação, né? Ó, a mola saiu dessa posição, a extremidade da mola, e veio cá para baixo, tá vendo? Aqui para baixo, tá? Ó, vou tirar o corpo para você ver onde é que estava, ó. Tá vendo? Lá em cima, tava aqui, ó. Extremidade da mola, tá? Vou marcar.
Então, a extremidade da mola estava ali. Agora eu vou colocar o corpo. Né? Vamos tentar achar a posição de equilíbrio aqui. Espera aí. Difícil, hein? Mesmo vendo a força, vocês veem que é difícil achar? Olha, está balançando ainda, né? Difícil pra caramba. Opa, agora acertei, hein? Ou quase, né? Então tá ali, vendo? O azul seria o que? A força que a mola, né, está fazendo no pezinho ali, tá? Na massa de 250 gramas, né? E o vermelho é o peso dessa massa de 250 gramas, tá? É o vetor peso, tá bom? Força resultante vai ser o que? Zero, né? Vou até marcar aqui, tá vendo? Do lado direito, eu posso marcar aqui, ó, força resultante, ó. Tá mostrando um tracinho, quer dizer, zero, né? Tá? Então tá, voltando para as duas forças. Tá? Então isso aí que é a força elástica, a força que a mola está fazendo esse bloco, que seria esse azulzinho. Essa força, lembra quando ele escreveu lá F, né? O módulo de F igual ao módulo de, né, igual a K módulo de X, ou F igual a KX, né? Que significa o quê? Que essa força é proporcional à deformação. Então, quanto mais a gente deforma a mola, maior a força. Claro, né, que é proporcional, mas tem um limite. Se eu deformar demais, aqui o simulador não faz essa simulação, né? No momento que a gente passa do limite de elasticidade da mola. Mas aqui, ó, tá vendo? À medida que eu vou puxando a mola, ó, tá vendo em azul? Né? O azul é a força elástica, tá? Bom, agora eu vou fazer o contrário, eu vou comprimir a mola, né? Ó, vou pegar da posição onde a força elástica é zero, vou apertar ela para cima aqui, tá vendo? Olha só, tô apertando, tá vendo o azulzinho aparecendo ali, ó? Tá mostrando aqui que a força elástica, ela aponta para baixo, porque eu estou comprimindo a mola quer voltar àquela posição marcada pelo tracejado em vermelho, tá vendo? Ela quer voltar para lá. Se eu soltar, né, claro, vai cair, vai ficar oscilando em torno de uma posição aqui, que não, sei lá, por aqui mais ou menos, né? Não dá para saber. Diga! Essa setinha vermelha, no caso, seria a força da gravidade? Isso, força gravidade, que a gente fala força gravidade é a força peso, é a mesma coisa, tá? São duas forças diferentes. Você chama força da gravidade, aqui para objetos próximos à Terra, a gente também chama de peso. Então é o peso do corpo, a força, peso dele, ou força da gravidade. Os dois nomes estão dizendo a mesma coisa aqui neste caso, tá? Então sim, o vermelhinho é a força da gravidade, sim, exatamente. E o azulzinho, você viu que a força da gravidade, eu vou colocar no ritmo lento só para a gente enxergar melhor, tá? Ó, tá até passando a tela, né? Vou diminuir aqui um pouco a amplitude, tá, gente? Só para a gente enxergar todo o movimento que ele está passando da tela um pouquinho. Ó, pronto. Vamos ver se ele... Aí, agora tá jóia, né? Então, tá vendo? Então, ele sobe e desce. Então, você vê que a força elástica, tá vendo? Ela está alterando, né? Por quê? Porque a mola está sendo deformada, né? Então, para cada posição, você vai ter uma força elástica diferente, né? Está balançando ali, né? É a força-peso e a força elástica. Tá bom? Agora eu vou colocar a resultante das forças ali, tá bom? Para você ver o comportamento. Vamos colocar a resultante aqui. Ó, essa é a força resultante, ou seja, a soma da força, peso, mais a força elástica. Ou o contrário, né? Força elástica mais força peso. Tanto faz a ordem. Tá vendo como é que fica a resultante? Ela fica oscilando para cima e para baixo, né? Aliás, né? Fica mudando de sentido, né? Quem fica oscilando para cima e para baixo é a massa, mas a força fica mudando de sentido. Por isso que o corpo oscila, né? Porque tem uma faixa ali, né? Um intervalo de deslocamento em que a força aponta para baixo e tem outro intervalo em que a força aponta para cima. Tem um momento que a força zero, você percebe? Ó, é o momento que ela vai mudar de sentido, né? Ela zerou, agora mudou de sentido, tá vendo? Essa posição que ela zera seria a posição de equilíbrio. Vou tentar marcar aqui mais ou menos onde que é, tá? Vamos deixar ele voltar aqui. Ó, por aqui assim, né? Mais ou menos. É a posição que se eu colocar o bloco, ele ficaria em equilíbrio, né? Deixa eu ver. Ó, tô marcando, né? Tentando marcar a posição, deixa eu ver se fica zero. É, mais ou menos ali. Agora eu pegar o corpo, vou tentar colocar ali a pontinha da mola naquela. Ó, tá vendo? Um pouquinho acima ainda, né? Não, tá subindo mais, né? Ah, sim, acho que ele tá usando o centro do corpo como referência. Deixa eu tentar achar o equilíbrio aqui. Pera aí. Aqui, ó. Aqui. Isso. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ele tá usando o centro do corpo aqui, ó. Ó, o equilíbrio tá aqui, tá vendo? Nessa posição.
Tá? Essa posição em que a força resultante é zero, tá bom? Ó, tá vendo? Não tá aparecendo. Agora eu vou colocar as forças de volta, ó. Olha lá, tá vendo? Elas têm o mesmo valor, né? Aí você soma, agora eu vou colocar o resultado, olha lá. Tá vendo? Tracinho simboliza que não tem vetor ali, né? Só está marcando, né, onde estaria, né? Se tivesse algum vetor, ele começaria daquele tracinho ali, né? Igual as forças, né, em vermelho e azul, tá vendo? Elas começam daquele tracinho ali, tá? Porque ali é o centro, né? Representa como se fosse o centro, né? A parte central da massa. Você dá um risco ali na horizontal, passa pelo meio da massa, né? Divide em duas partes iguais, entendeu? A gente está representando aqui do lado, né? As forças para não misturar com a figura e você poder enxergar melhor. Tá bom? Agora, só mais por curiosidade, que o interesse nosso aqui seria olhar a força elástica e a força peso. Mas só por curiosidade, eu vou colocar em movimento para você entender. Agora você vai pensar em termos de segunda lei de Newton, ok? Você vai pensar que em cada... Eu vou dar uma pausa e vou perguntar para você assim, para que direção, né? Que a direção é vertical, mas qual o sentido da aceleração do corpo? Aí você vai dizer, aponta para cima ou aponta para baixo, tá bom? Então, pensa ali, tá? Você tem a força azul, a força elástica, a força em vermelho, a força peso, você vai somar mentalmente, sem fazer conta, né? Só em termos assim de desenho, mentalmente você faz a soma e pensa, né? A aceleração aponta para onde, tá? Vou dar uma pausa, como se fosse tirar uma foto, ó. Tirei a foto desse momento. Então, nesse momento, a força peso aponta para baixo, tá vendo? E a força elástica aponta para cima. Quem é maior? Força peso. Né? Aí eu pergunto para você, para onde aponta a aceleração nesse momento aí? Aí, se alguém quiser... Oi? Para baixo? Para baixo. Por quê? É a direção da força resultante. Exatamente, né? Força resultante igual a massa acelerada. Se a resultante aponta para baixo, a aceleração aponta para baixo, né? A mesma direção e mesmo, na verdade, sentido, né? Que você fala. A direção é vertical, né? É igual para todo mundo ali, mas o sentido é o mesmo, né? O sentido da aceleração é para baixo, a direção vertical, o sentido então da força é para baixo, força resultante e direção vertical. Você respondeu, né? Como a força resultante aponta para baixo, então a aceleração também aponta para baixo. Certinho, é isso mesmo, né? Você está correto. Bom, agora eu vou perguntar, primeiro deixa o problema, né? O problema na massa correr, né? Deixa ela entrar em movimento ali. Está em movimento agora, né? A partir do momento que o centro do corpo passa pela linha vermelha, subindo, vamos esperar ele subir ali. Vou parar de novo, tá? Ó, ele está subindo no momento. Vou tirar uma foto. Nesse momento, para onde apontava a velocidade? Claro que agora é uma foto, né? Não tem movimento, mas no momento que ele estava passando por aquela posição e subindo, qual a direção e o sentido da velocidade? Direção vertical, sentido para cima. Vou marcar aqui, tá? Só a gente colocar ali, ó. O que está em verde ali é o vetor velocidade, tá bom? Então, o que está no centro do corpo é o vetor velocidade. Só você ver aqui do lado, tá vendo? Você está enxergando aqui? Então, tem a velocidade em verde, a aceleração em amarelo, a força da gravidade ou força-peso em vermelho e a força da mola em azul. Então, verde é a velocidade. Então, naquele momento que eu fotografei ali, a velocidade aponta para cima. Mas você disse que a aceleração aponta para baixo. A gente pode até colocar a aceleração ali, ó. Tá vendo? O amarelo é a aceleração. Então, percebe? Apesar da velocidade apontar para cima, a aceleração aponta para baixo. O que significa isso em termos de aceleração ou desaceleração? Significa o quê? Que naquele momento a velocidade estava aumentando o seu valor ou a velocidade estava diminuindo de valor? O que você acha? Diminuindo? Está diminuindo de valor, né? Se a aceleração tem um sentido contrário da velocidade, a velocidade está diminuindo de valor. Vamos colocar agora em movimento e deixar os vetores ali, né? Vou colocar em movimento e depois já vou parar, tá? Como se fosse tirar uma foto, né? Ó. Percebe? Vou deixar ele movimentar um pouquinho. Então, o que você tem que notar agora aqui? Ó? Quando é que a velocidade aumenta o seu valor? Quando a aceleração tem o quê? O mesmo sentido dela ou o sentido contrário? Vê se você observa aí. Você vai observando a figura e vai me responder. Quando
né? Em que momento a velocidade aumenta de valor? Em quais momentos, na verdade, né? Quando a aceleração tem o mesmo sentido dela ou tem sentido contrário a ela? Você vai observar a figura e vai responder. Quando tem o mesmo sentido. Né? Tem o mesmo sentido. Então você tem que começar a fazer essas relações, né? Se você tem uma velocidade, né? O corpo se movendo com um determinado sentido, né? E a aceleração tem o mesmo sentido, então a velocidade ela está aumentando de valor, ok? Ó, você vai ver ali quando ele começar a subir, ó, olha lá. Aceleração e velocidade aumentar, está subindo, né? Tem o mesmo sentido. Ó, quando a aceleração passa a ter o sentido contrário da velocidade, ela começa a diminuir, quer ver? Ó, olha lá, ó. A aceleração vai inverter agora. Inverteu, olha lá, a velocidade começa a diminuir. Tá vendo? Sempre assim. Quando elas têm o mesmo sentido, a velocidade está aumentando de valor. É isso que está indicando a aceleração, entendeu? A aceleração no mesmo sentido da velocidade está indicando aumento da velocidade, né? Que a velocidade após alguns segundos é o quê? Após um segundo, né? Você pensa, qual vai ser a velocidade daqui a um segundo? Vai ser a velocidade nesse momento mais o valor, mais o vetor aceleração, entendeu? Porque a aceleração indica a variação da velocidade, né? Então, se o vetor aceleração aponta para baixo, na hora que a velocidade aponta para cima, significa que o vetor velocidade, um segundo depois, vai ser menor, né? Então, é sempre assim. Eu vou dar uma pausa aqui. Ó, vamos dar uma pausinha aqui. Ó, naquele momento, deixa eu passar um pouquinho. Nesse momento, ó, tirei uma foto aqui. Suponha que aqui está no instante 1 segundo no cronômetro, né? 1 segundo. Tá ali, este fotografei aí. Daqui a talvez um segundo mesmo, né? Porque o movimento aqui está lento. Daqui a um segundo, você acha que a velocidade vai estar maior ou menor do que essa aí? Aí é difícil saber, né? Mas aí teria que botar em movimento, né? Está diminuindo ali, né? Agora está aumentando, né? Você tem que fazer essa relação, tá bom? Agora eu te perguntar outra coisa sobre a resultante. Nesse momento, a resultante aponta para cima ou para baixo? Vou apagar as forças ali. Ó, vou apagar as forças. Nesse momento, a resultante aponta para cima ou para baixo? Lembre-se que estava em movimento, eu fotografei, ele não está parado. Ah, a pessoa está parada, a resultante é zero. Não. Ali é uma fotografia indicando um momento em que o objeto tinha uma velocidade. A velocidade está indicada em verde, né? E tinha uma aceleração. A aceleração está indicada em amarelo. Então, a gente, como se fosse uma foto. No momento que a gente tirou essa foto, eu te pergunto, a resultante é zero ou não? Ela aponta, se ela não for zero, ela aponta para cima ou para baixo? Pensa aí. Não é zero. Por que não é zero? Por que você acha que não é zero? A resultante não é zero por quê? Ele não está em movimento retilíneo porque Ele está em movimento retilíneo. Agora eu te pergunto, por que a resultante não está. não é... Peraí. Não é zero. Agora, é zero ou não é zero? Vamos ver, vamos decidir isso primeiro, né? Vamos pensar um pouquinho. Não é zero. Não é zero. Alguém respondeu, não é zero. Alguém discorda? Então não é zero, tá? Vamos partir daí. Não é zero. Agora um pouquinho, vamos responder. Por que, observando aquelas informações que estão na figura, por que a gente pode responder que a resultante não é zero? Porque não está mostrando a força ali, né? Então, como a gente pode chegar a essa conclusão com aquelas informações que estão ali? E aí, como é que vocês justificariam? Não é zero. Sim, não é zero, ok. Agora, vamos pensar no seguinte. Você disse que não é zero. Agora, por que não é zero? Isso que eu estou perguntando. Ah, eu não sei, talvez não tenha ouvido você falar. Ah, sim, é porque eu não ouvi então você falar. Porque tem uma aceleração ali, né? Então, a resultante não é zero. Ótimo, isso aí. Você está aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa aceleração. Se ele está naquele momento, ele está acelerado, existe uma resultante. Ótimo, isso aí. Outra pergunta, para onde aponta essa resultante? Veja que ela não está desenhada ali, né? Não está desenhada, não está representada. Mas com essas informações seria possível responder para onde aponta a resultante das forças? Acho que para cima. Para cima.
Alguém acha diferente? Ele respondeu que é para cima. Alguém acha diferente? Como é que a gente sabe que é para cima? O que a gente tem que observar? Ali tem velocidade e tem aceleração. O que a gente tem que observar para descobrir o sentido da resultante ali no caso? Por exemplo, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Como que a gente pode usar a segunda lei de Newton para dizer se a resultante ali aponta para cima ou para baixo? Como é que a gente pode aplicar a segunda lei de Newton nessa situação aí? O que diz a equação? Força resultante, né? O vetor é vetorial, né? Força resultante, o vetor, né? Força resultante igual a massa vezes o vetor aceleração. Essa equação está dizendo o quê? Que a força, né, força F, é o produto de um número M, que é uma massa não é negativa, né? Massa, você pode pensar que massa, na verdade, não tem sinal, né? Nem negativo nem positivo, mas para efeitos aqui de matemática, práticos, você pode pensar como se fosse um número positivo, ok? Então, massa é um número, 2, por exemplo, 2 quilogramas. É isso. Você pode pensar como um número positivo, ok? Então, você vai fazer o seguinte: força resultante é igual a massa vezes aceleração. O que acontece quando você multiplica um vetor por um número positivo? Ele muda de sentido? Não, né? Tem o mesmo sentido do vetor anterior, só que com um tamanho diferente. Então, não muda de sentido. Quando eu pegar a aceleração, tá vendo a aceleração ali em amarelo? Tem amarelo ali, né? Aceleração. Do lado direito está dizendo não, não. Então, quando eu pegaria a aceleração e multiplicar pela massa do corpo, eu vou ter um vetor com mesma direção e sentido daquele vetor amarelo ali. Ou seja, a resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então está ali. Agora me responde, sabendo disso, para onde aponta a resultante das forças sobre esse corpo? E a resultante, para onde aponta? Para cima ou para baixo? Se você for considerar só a aceleração e a massa é para baixo, mas você está desconsiderando a força elástica. Eu estou desconsiderando a força elástica? É, porque se a força elástica for maior, ela vai estar indo para cima em vez de ir para baixo. Sim, mas olhando para a figura, qual a informação? A gente não sabe, né, qual o valor da força elástica, concorda? A gente não está vendo ela ali desenhada, depois a gente pode até colocar, né, as forças ali, mas você tem que lembrar que além da força elástica tem a força-peso também, né? Então, nesse momento, você vai, aponta para cima por causa da força... Não, mas tem a força-peso também, né? A gente não sabe qual que é maior ali, porque a gente não está vendo, né, o desenho. Não tem dados para responder. Então, o que a gente está vendo? Velocidade e aceleração. Então, pela segunda lei de Newton, diz que a segunda lei de Newton diz o seguinte: a força tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então, sabendo disso, olhe para a figura e me responda. Qual a direção da resultante? Vertical ou horizontal? Pô, vertical. Vertical, porque a aceleração é vertical. Agora me responda, qual o sentido da força resultante? Aponta para cima ou para baixo? Para baixo. Porque a aceleração do corpo aponta para baixo. Ok? Ah, estou com dúvida na questão da força elástica. Então vamos desenhar as forças ali. Vamos desenhar, como se fosse desenhar, né? O programa vai nos dar os valores. A força-peso, em vermelho, força elástica em azul. Né? Então a força elástica está ali, aponta para cima. Só que tem a força-peso para baixo, que é maior, tá vendo? Então na hora de eu somar a força-peso mais a força elástica, vai dar uma resultante que aponta para baixo. Eu vou colocar a resultante aqui, ó. Olha lá, a resultante aponta para baixo. Olha lá, a resultante tem a mesma direção da aceleração, a resultante tem o mesmo sentido da aceleração, percebe? É isso que você tem que pensar, tá? Vou colocar outra situação e vocês vão tentar me responder de novo, tá bom? Então vamos lá, hein? Vamos apagar as forças todas. Cadê? Deixa eu apagar tudo. Apaguei tudo. Então vou deixar ele oscilando, ó. Vai ficar oscilando ali. Eu podia até esticar um pouquinho mais, né? Tá balançando um pouquinho. Deixa eu botar no normal, né? Ele vai ficar balançando. Podemos até ampliar um pouquinho mais. Vamos ver. Aí, né? Tá melhor agora. Deixa eu botar mais ou menos onde seria a posição. Não sei onde é a posição de equilíbrio dele, não. Tá aí.
Eu vou deixar vocês observarem a velocidade dele, ó. Vou botar agora lento para a gente poder, né, ver com mais calma. Tá em câmera lenta agora, tá? Ó, como se tivesse filmado, né? Estivesse passando agora para vocês em slow motion, câmera lenta, ó. Okay? Então aí, se é a velocidade, você posso botar aceleração também, tá vendo? Mostrando velocidade e aceleração, tem a força e a gravidade, tá ali. A força e a gravidade não muda o seu valor, né? Porque a distância que ele percorre, ele não se afasta muito da Terra, né? Então a força e a gravidade aí você consegue constante, tá? Que é a força-peso, né? Se ele se afastar muito da Terra, aí a força e a gravidade diminui, né? Se for lá para o espaço, né? E que você vai se afastando, a força da gravidade diminui, tá bom? Vou colocar também a força da mola, tá vendo? A força da mola é variável, tá vendo? Ela aumenta, diminui, né? Ela não é constante nesse movimento aí, tá? Ela depende da deformação da mola, você lembra, né? Então tá, agora nós vamos tirar tudo aqui. Vou deixar a velocidade e aceleração e vou parar em um determinado momento e vou fazer algumas perguntas, tá? Parece que tem alguém querendo entrar aí, deixa eu abrir aqui para a pessoa, só um minutinho. O senhor Davi. Então nós estamos aí, ó. Tá o corpo em movimento, subindo e descendo, só para lembrar, né, o verde é a velocidade do corpo, o vetor, né, indicando. Para onde o vetor velocidade aponta? Aponta para onde o corpo está caminhando naquele momento, entendeu? Então, está apontando para cima, significa que ele está subindo, né? Está apontando para baixo, significa que ele está descendo, né? Isso não acontece com aceleração, tá vendo? A aceleração não aponta para onde o corpo está indo, tá vendo? Não aponta. Às vezes o corpo está subindo e a aceleração está apontando para baixo, tá vendo? Você pode observar também uma coisa aqui, um padrão, que é o seguinte, quando, aquilo a gente já falou, vou repetir com outras palavras, né? Quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido, a velocidade está aumentando de tamanho, pode observar isso, ó. Já falei, estou repetindo, tá? Ó, quando a aceleração tem sentido contrário, tá vendo? A velocidade diminui de tamanho, pode observar isso, você pensa nesse padrão. Professor, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se é verdade isso mesmo. Quando a aceleração amarela tiver o mesmo sentido da velocidade, a velocidade está aumentando de valor lá, tá vendo? Quando a aceleração muda de sentido ali e a velocidade está no sentido contrário, aí começa, né, a velocidade começa a reduzir de valor, tá? Então sempre assim, a aceleração no sentido contrário da velocidade, né, do vetor velocidade, a velocidade diminui, está diminuindo de valor, ou seja, o corpo está desacelerando, né? Alguns usam essa expressão nessa palavra, desacelerando. Quando, vou dar uma pausa ali para mostrar isso, nesse momento aqui, ó, vou dar uma pausa aqui, peraí, esperar aqui, ó. Nesse momento aqui, né, eu tirei a foto, nesse momento ele estava o quê? Acelerando, ó, vou soltar, ó, acelerando, tá vendo? Agora quando vai chegar o momento ali, ó, nesse momento ele atinge a velocidade máxima, onde a aceleração é zero agora, tá vendo? Atinge a velocidade máxima. Agora eu vou deixar ele continuar, ó. Começa a desacelerar, percebe? Ó, a velocidade está diminuindo, tá vendo? A velocidade está diminuindo, opa, chegou a zero, ó. Olha que interessante, a velocidade chegou a zero, mas a aceleração não é zero. Por quê? Porque a resultante não é zero, ó lá, vou colocar ali, ó, a resultante, cadê a resultante? Está aqui, ó. Olha a resultante, olha lá, tá vendo? A resultante é aquele, reafirmando, né? Ó, resultante apontando no mesmo sentido da aceleração, tá? Isso, a segunda lei de Newton diz isso também, né? Não diz só isso, mas também diz isso, né? Que a resultante aponta no mesmo sentido da aceleração, ok? A direção é a mesma e o sentido é o mesmo, tá ali mostrando na figura. Ah, professor, deixa mais para a gente ver se isso vai ser verdade. Olha lá, vou deixar, ó. Eu vou apagar a velocidade só para você prestar atenção na aceleração e na resultante, tá vendo? Ó, pode ver, como um inverte de sentido, o outro também inverte de sentido. Está sempre um acompanhando o outro. Os valores são diferentes, né? Porque um é força e outro é aceleração, não precisa ter o mesmo valor, né? Só vai ter o mesmo valor, né, o módulo, se a massa for 1, né? Fica força igual a massa vezes aceleração. Se a massa for 1 kg, aí o valor da força em newton vai ser o mesmo valor da força em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então tá aí, ó. Observe, né? Ah, professor, eu não estou vendo essa figura. Para quê? Para você observar ali que a força resultante tem sempre o mesmo sentido da aceleração. E quando a força resultante é zero,
A aceleração é zero também, né? Aquele momentozinho lá que a força resultante some por um momento, não é difícil até pegar esse momento, né? Vamos tentar fotografar. Foi um pouquinho antes, né? O momento ali é difícil de pegar. Deixa eu tentar de novo. Ó, quase, né? Tá quase chegando a zero a resultante também. Então, um pouquinho mais ali. Ali, já inverteu. Aí começa... Né? Agora eu vou colocar a velocidade, tá bom? Para vocês observarem lá. Velocidade. Ó, acelerando, desacelerando, desacelerando, acelerando de novo, tá vendo? Então você tem que pensar, né, nessas relações, né? Entender o porquê das coisas, né? Porque aí você começa a entender, né? Realmente o significado dos vetores, né? O significado da aceleração, da velocidade, né? Tá bom? Então observem mais um pouquinho. Agora eu vou dar uma pausa e vou fazer algumas perguntas, vocês vão pensar, né? Deixa eu tirar aqui, deixar só a velocidade, tá? Não, tem que deixar a velocidade, não, deixar a aceleração. Deixar a aceleração em amarelo, vou apagar a resultante também. Tá, pronto. Então, somente a aceleração, tá bom? Podia até trocar aqui, vai dar um resultado diferente? Não, né? Você podia até trocar aqui, ó. Tá? Estou aproveitando esse sistema, né, gente, para a gente estudar, né, fazer uma revisãozinha, né, das leis de Newton. Está bem exagerada a aceleração, né? Por quê? Porque a massa é pequena, então se eu puxar muito aqui, né, vamos botar com velocidade, ó, é bem rápido, tá vendo? Por que é bem rápido? Porque a massa é pequenininha, né? Então a mola vai acelerar facilmente aqui do corpo. Ali. Eu vou diminuir aqui aí. Vamos colocar aqui posição diferente aqui. Aí, né? Tá melhor, né? Pronto, tá aí, tá acelerado. Veja que a posição agora de equilíbrio é outra, né? Mais ou menos aqui, tá vendo? O que seria posição? O que seria isso? Posição de equilíbrio. Estou chamando de posição de equilíbrio, seria o quê? O que seria essa que eu estou chamando de posição de equilíbrio? Deixa eu ver aqui. Eu vou usar o centro do corpo aqui para marcar essa posição. Deixa eu ver aqui onde seria. Não é difícil, né? É quando a aceleração é zero, tá vendo? É mais ou menos aqui, né? É, mais ou menos essa posição aqui. Deixa eu ver se eu colocar o corpo ali. Ó, coloquei ele parado ali. Se eu soltar, ele tem um pouquinho acima ainda, tá vendo? Posição de equilíbrio seria aquela em que, se eu colocar o objeto parado, ele permanece parado. É mais acima ainda, né? Difícil achar, né? Ali, ó. Quase está próximo agora, né? Tá vendo? Ali, ó. Mais ou menos essa posição aí, tá vendo? O que seria isso? Seria a posição em que a força resultante é zero. Vou colocar a força resultante ali, tá vendo? Ela bem, tá balançando um pouquinho ainda, né? Ó, dá para subir um pouquinho mais ainda a linha. Aqui, assim. Aqui, assim. Mais ou menos essa posição aí, né? Então, se eu colocar o centro do corpo aqui, né? Ó, nessa posição aqui, a gente tem o equilíbrio. Está vendo que você praticamente não vê resultante ali, o vetor resultante, né? Agora eu vou tirar da posição de equilíbrio, ó. Tirei da posição de equilíbrio, ó, a resultante ali, ó. Vou soltar o corpo, ele vai ficar então oscilando para cima e para baixo, ok? Vou apagar a aceleração. Eu vou dar ali uma pausa, como se fosse tirar uma foto, tá? Aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês, ó. Então veja o movimento, ele está descendo, descendo, descendo. Eu vou parar, no momento que ele estiver descendo abaixo da linha, ó, aqui. Lembre-se que ele estava descendo, né? Descendo. Estava descendo? Estava descendo. Aí eu pergunto para vocês. Qual é o sentido do vetor velocidade V? Se ele está descendo ali, qual o sentido do vetor velocidade V? É o vetor verde ali. Ele aponta para cima ou para baixo? Lembre-se que o objeto estava descendo no momento que eu tirei aquela foto ali, tá? O que você me responderia? Pra cima? O vetor velocidade aponta para cima? Ah, não, velocidade para baixo. Para baixo, né? Porque ele está descendo, né? A velocidade aponta, né, para onde o objeto está indo, né? Naquele momento, né? Velocidade instantânea, então naquele momento ele estava descendo, então aponta para baixo, exatamente. Então vamos marcar aqui, ó, a velocidade. Está vendo ali? Esse é o vetor velocidade. Naquele momento ali, tá? Que ele estava descendo,
você só pode responder porque eu falei, né, que ele estava descendo, porque a foto não mostra, né, gente? A foto mostra, ó, olhando a foto ali, ele está descendo. Não dá para ver numa foto se o objeto está descendo, subindo, né? Algumas fotos até que dá, né? Às vezes fica um borrão, né? Dá para perceber, mas essa aí não tem borrão nenhum, não dá para perceber para onde ele estava indo. Eu falei, ó, ele estava descendo, então você consegue responder essa pergunta. Tá. Agora eu vou te perguntar o seguinte, para onde aponta, naquele momento ali, para onde apontava a aceleração do corpo? Para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Por que para cima? Como é que você sabe responder? Porque eu te dei uma informação, né, ali, né? Te dei informação de quê? Eu falei o seguinte, aquele vetor preto, do lado direito ali você tem uns nomes, né? A força resultante, o vetor pintado de preto ali é a força resultante. Aí a gente já verificou hoje, né? Já falei hoje que a força resultante tem o mesmo sentido da aceleração. Então, se eu perguntar para onde aponta a aceleração naquele momento ali, você já sabe responder, né? Se não sabia, né, ainda. Agora você sabe, ó, professor, a força resultante aponta no mesmo sentido da aceleração. Então, ela vai apontar para cima. Então, vamos colocar, vou apertar aqui e vai aparecer, ó. Olha lá, tá vendo? Aceleração apontando para cima. Agora eu vou perguntar, sabendo o sentido da força resultante, sabendo o sentido da aceleração, sabendo o sentido da velocidade, você me diria o que sobre o movimento do corpo? Esse corpo está sendo, nesse momento, ele estava sendo acelerado ou desacelerado? O que você acha? Ou seja, quando eu falo acelerado, é no sentido da velocidade está aumentando de valor, tá bom? Quando eu falo desacelerado ou desacelerando, é no sentido da velocidade dele está diminuindo de valor. Estou me referindo ao valor da velocidade, ok? Nesse momento, você acha que a velocidade está aumentando de valor ou diminuindo? Ou estava, né? Porque foi uma foto, então é o passado. Mas nesse momento, você acha que a velocidade estava aumentando ou diminuindo de valor? O que você acha? Vai, responde para mim. Pensa um pouquinho. Diminuindo de valor, né? Lembre-se, tá? A velocidade é o vetor verde ali, tá? Então está apontando para baixo e diminuindo de valor. Ou seja, o sistema estava acelerando ou desacelerando? O que você me diz? Desacelerando. Desacelerando. Você vai entender essa palavra, essa expressão ou palavra desacelerando no sentido de que o escopo está desacelerando, significa que a velocidade, o valor da velocidade dele está diminuindo, né? Então é isso. Eu vou colocar o movimento agora para você conferir, tá? Vou colocar o movimento, ó. A gente vai saber, ó. Desceu e desacelerou. Você viu que a velocidade diminuiu, né? Ó, vou colocar novamente, vou deixar, ó. É esse momento aqui, ó. Desce, diminui, tá vendo? Ó, aqui, ó. Descendo, ó, aí ele vai, ó, na hora que a força inverte, tá vendo? Quando a força aponta para cima, eu vou dar o play aqui, você vai observar que a velocidade diminui, ó, tá vendo? Até inverter, né? Chega um momento que ela inverte, é o momento que o bloquinho ali, a massa, começa a subir de novo, tá vendo? Eu vou tentar colocar aqui um sistema em que o movimento é mais lento, né? Vou botar a massa maior, porque a gente consegue ter um movimento mais lento aqui, fica mais fácil de a gente ver, ó. Vamos ver se a gente consegue colocar em equilíbrio. Deixa eu dar um play aqui. Parar aqui, né? Deixa eu botar aqui em equilíbrio. Quase, né? Tá quase ali, né? Onde a força resultante em preto tem que ser zero. Opa, aqui mais ou menos, né? Quase, né? Consegui. Quase perfeito. Então, essa posição aqui, ó, no centro do corpo, estou usando aqui, ó, podia colocar aqui embaixo, né? Mas aqui é melhor. Ó. Aqui está usando, geralmente ele está usando aqui o centro do corpo para marcar as posições, tá? Então, por isso que eu vou colocar aqui no centro. Pronto. Então, essa é a posição de equilíbrio, né? Então, se eu coloco o objeto naquela posição, ele não vai se mover. Isso que é a posição que eu chamo de posição de equilíbrio. Se eu coloco o objeto ali parado, ele vai continuar parado. Por que quando eu coloco o objeto ali? Fazendo a pergunta de outra forma. Qual o valor ou a resultante quando o bloco está nessa posição, a resultante é zero ou não é zero? Então, repetindo a pergunta, quando o objeto está nessa posição, a resultante tem valor zero ou tem um valor diferente de zero? O que você me diz? O que você me diz? Tem o valor zero. A resultante tem um valor zero. Ok, você deu a resposta. Agora vamos justificar, né? Você deu a resposta, correto, né? A resultante é zero. Como é que a gente justifica?
A primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, exatamente, né? Exatamente. Observa ali o objeto, ó, professor. Se você colocou o objeto naquela posição, né? Deixou ele lá quietinho, e ele continuou parado, né? Ou seja, ele está equilibrado, né? Não tem aceleração, ele está equilibrado. Pela primeira lei de Newton, diz o seguinte, que quando o objeto está em equilíbrio, a resultante das forças é zero. Então, essa seria a sua justificativa, né? A resposta seria, a resultante é zero. Por quê? Porque o objeto está em equilíbrio, pela primeira lei de Newton, concluímos, né, que a resultante é zero por isso, tá bom? Então, né, nós tiramos essa conclusão por causa da primeira lei de Newton, que diz que a resultante é zero toda vez que o objeto estiver em equilíbrio. Tranquilo? Tranquilo, né? Agora vamos tirá-lo do equilíbrio. Eu aqui vou puxar esse bloquinho um pouquinho para baixo e vamos observar o movimento. A resultante aparece lá, tá vendo? Ó, a resultante, na verdade, agora é zero, tá? Que eu estou segurando. Então, aquele pretinho ali, tá vendo? É a resultante da soma do peso com a força elástica. Ele não está incluindo a força que eu estou aplicando aqui, ó. Aqui ainda continua zero porque eu estou segurando. Na hora que eu soltar, aquele pretinho vai ser resultante o quê? Da soma da força elástica mais a força peso, tá? Esse pretinho é sempre isso, a soma da força elástica mais o peso. Então, quando eu soltar, ele vai te dar essa resultante, né? Da soma dessas duas forças. Então, aí você observa novamente, né, o movimento agora está mais lento, fica mais fácil, né, de você perceber. Aí você tenta fazer as conexões, né? Por exemplo, a força resultante, vamos dar uma parada em algum momento para a gente estudar, né? Ó, vamos dar uma parada, vou esperar ele subir, né? Vou esperar a resultante ficar apontar para baixo, vamos dar uma pausa aqui, por exemplo, né? O que nós temos ali? Está coerente? Está, né? Ó, nós temos a força resultante apontando para baixo e a aceleração está para baixo. Ali, a velocidade está para cima. O que se indica? Que naquele momento, aquele objeto ainda estava subindo, né? Estava se movimentando para cima. Mas como a aceleração aponta para baixo, ou a resultante aponta para baixo, o que está acontecendo ali? Ele estava o quê? Desacelerando, né? Ele está reduzindo a velocidade para chegar a um ponto que ele vai parar, né? Vou colocar em movimento para você perceber isso. Ó. Você vai perceber que ele está subindo, mas a velocidade está reduzindo. Ó. Vamos lá ver. Ó. Subiu, reduziu e voltou, tá vendo? Aí vai lá embaixo, fica repetindo esse movimento. Tá joia, gente? Então, eu te dei uma olhada geral nesse problema, né, que envolve uma massa, envolve uma mola. Nós aplicamos, né, as leis de Newton aqui para entender, né, o sentido da força, o sentido da aceleração, né. E eu vou, só para terminar, eu vou colocar aqui somente a força elástica, né, que ele está chamando de força da mola, né. Aqui, ó. Só a força elástica para você agora. Lembre-se que ali tem um peso, né? Só estou representando agora a força elástica. Diga! Algum momento essa mola vai parar? Ah, aqui, ótima pergunta, ótima pergunta. Aqui é uma situação em que a gente está imaginando que não tem nenhuma... mas sabe, se estudar energia, a gente vai falar em dissipação de energia, mas a gente pode pensar de outra forma aqui, né? Aqui a gente vai supor que não há atrito nenhum. Então, essa situação é uma simulação onde o atrito seria zero, onde não há, quando você estudar energia, né, a gente vai falar assim, não há dissipação de energia na mola, então a mola se move ali e não há perda de energia, né? Mas isso a gente vai comentar mais tarde. Mas você pode pensar agora, por enquanto, o seguinte, né, que é um sistema que não tem atrito nenhum atuando ali. Então, se isso, né, fosse possível, né, criar um sistema como esse, sem atrito, sem nenhuma dissipação de energia, ela ia ficar balançando aí para sempre, ia ficar subindo e descendo aí indefinidamente. Vou até colocar o movimento normal dela ali, né? Seria esse movimento aí, ó, tá? Mas o caso mais próximo do real, a gente pode colocar aqui, ó, para caso mais próximo do real. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Tem esse caso aqui, ó. Caso mais próximo do real, tá? Observe o movimento aqui, né? Também tá meio esquisito esse movimento, né? Ele tá parando, tá vendo? Ó, está diminuindo, vou colocar de novo para se mover, ó, esse é o caso mais real, né? Ó, tá em movimento, aqui está até exagerado, tá? Aí ele para, no caso real, lá no laboratório, se você soltar, você vai ver que ele vai ficar oscilando por bastante tempo. Aqui está parando até muito rápido, né? Aqui do lado tem um dispositivo para a gente ajustar, né? O quanto seria esse amortecimento, tá vendo? Vou tentar colocar no mínimo possível aqui, ó. Deixa eu ver qual que é a graduação. O mínimo, já estava no mínimo, né? Então vou colocar aqui, ó. Ele está em movimento ali, ó. Mas aí você observa, né, que está reduzindo, né, a amplitude de movimento, ó, ele está oscilando menos, né, tá vendo? Ó, então esse seria um caso mais próximo do real, ele vai ficar oscilando, vai diminuindo. Por quê? Porque você tem ali
força de resistência ao movimento, né? O objeto ali está se movendo dentro do ar, né? Dentro da atmosfera. Então aquela massa de 100 gramas, aquela mola, está interagindo com o ar. Então vai colidindo com as moléculas ali do ar, né? Os vários gases que tem ali, e vai trocando, vai mandando, né? Aplicando força naquelas moléculas, né? Naquela massa de ar, então vai transferindo, né? Energia ali, então vai reduzindo cada vez mais, como se fosse semelhante, né? Semelhante à força de atrito, né? Quando você joga um objeto no chão se arrastando, né? Deslizando, e aquele objeto percorre uma distância, né? Deslizando e para logo adiante, né? Porque tinha uma força de atrito oposta. Aqui, quando ele está oscilando, tem uma força de atrito, não seria força de atrito o nome, seria uma força, chama de força de arraste ou força de resistência, né, ao movimento, que vai fazendo ele reduzir o movimento até parar. Então esse é o caso mais próximo do réu, tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá, um abraço. Então por enquanto é só, pessoal, um abraço para todos, bom final de semana, tá bom? Tchau, professor. Tchau, tchau, até a Tchau, próxima. professor.